Olá, meninos! Como prometido para os meus amigos, professores de matemática, ok? Lá vamos à história de Isaac Newton. Vamos lá. É um desenho que eu fiz. Tá um pouco parecido. E eu vou tirar uma foto e vou colocar para vocês também, para vocês verem. Isaac Newton. Nasceu pouco depois da morte de seu pai. Assim, tô gravando, tô tossindo. Voltamos. Nasceu pouco depois da morte de seu pai. Uma caricatura de criança franzino, prematuro e doentio. A parteira não esperava que ele vivesse. Era tão pequeno que se poderia pôr numa vasilha de meia canada. Foi dessa maneira singular que o destino introduziu ao mundo um cérebro prodigioso. Newton passou os primeiros anos de sua vida em companhia de sua mãe. Depois, com o casamento desta, foi entregue aos cuidados da avó. Aos 12 anos, entrou na escola pública, alojando-se em casa de um boticário. Boticário é um farmacêutico, tá bom? Foi lá, mas era um pensionista pouco lucrativo e de um grande alarife. Newton fazia as maiores loucuras do mundo quando era pequena, quando tinha 12 anos. Não dá nem para contar aqui. Estava sempre inventando travessuras que traziam o pobre boticário em pânico. Era difícil lidar com um rapaz tão indisciplinado. Newton colecionava machadinhas, serrotes e martelos de todos os tamanhos com que fabricava curiosos aparelhos. Tendo estudado a fundo o mecanismo de um moinho de vento em construção perto da casa do boticário, decidiu fazer também o seu moinho. Havia de ser o moinho mais aperfeiçoado que todos os outros, declarou. Eu farei aquele moinho. Ele faria funcionar a máquina com força animal. Poria o rato numa roda dentada e colocaria um grão de trigo acima da roda, logo além do alcance do enfanado moleiro. Pode-se contar com a natureza para pôr o mecanismo em ação. Estava sempre inventando alguma traquinagem desse gênero. Por favor, o senhor não me pode dar aquela caixa que está na adega para fazer um relógio? Perguntou certo dia ao cunhado do boticário. Tenho certeza que o senhor nunca mais vai atrasar-se por não saber a hora exata. Construiu um relógio de ponteiros regulares de queda de gotas d'água de uma panela que ele enchia todas as manhãs com a quantidade requerida. Depois fez uma carruagem mecânica, regulada pelas mãos e os pés do ocupante. Por infelicidade, só podia mover-se numa superfície lisa. Ele não conseguia fazer a roda da carruagem mecânica mover-se numa superfície sem ser lisa de jeito nenhum. Recusava-se obstinadamente a avançar sobre as asperezas fosse da estrada. Deu para soltar pantagornas e tornou interesse pela magia de haver na atmosfera. Olha, sabe o que é pantagornas? São pequenas lâmpadas. Então ele ficou interessado pela magia de navegar na atmosfera. E uma noite reuniu os companheiros de brinquedo e disse com uma cintilação perversa nos olhos: vou dar um susto enorme nesta gente. Fiz umas lanternas para amarrar nos rabos das patorgas, que são ratos, e soltar acima dos telhados. O povo vai pensar que são cometas caídos. E ele gargalhava das suas traquinagens. Igual a professora está gargalhando aqui. Tais eram as diversões do menino. Em seus momentos mais tranquilos, compunha poesia e traçava desenhos a carvão nas paredes do quarto. Mas os seus parentes não pensavam fazer dele um poeta ou um artista. Queriam que ganhasse a vida lavrando a terra. Crescera bastante em estatura e peso. Se tornara um homem forte, musculoso, grande e prometia ser um bom lavrador. De modo que a mãe o tirou dos estudos e pôs a trabalhar no campo. Uma vez por semana,
mandavam ao mercado em companhia do criado para que aprendesse a doce arte de regatear. Regatear, gente, é saber lidar com o comércio, tá bom? Você aumenta um pouco o preço para que o comprador peça para diminuir, você diminui e assim você tem o preço do que você queria. E é assim que eles fazem até hoje. Não pensa você que você está pedindo um desconto se ele já não aumentou o preço. É claro que sim. Os judeus fazem isso. Isso é a arte de regatear. Mas, quando se aproximava da cidade, Newton pedia ao seu companheiro que fosse ao mercado e efetuasse os negócios sozinho. Você me encontra aqui na volta, dizia. Fica estudando os meus livros atrás da cerca ali. Você me encontra lá. Um dia, o tio de Newton desconfiou e seguiu-lhe atrás caminho do mercado. Foi achar o sobrinho estirado sobre a relva, embebecido na solução de um problema de matemática. O velho sacudiu a cabeça com grave e majestica resignação. Volte para seus estudos, Isaac. Volte para seus estudos, Isaac. Você é ou um grande vagabundo ou um grande gênio. Só Deus sabe dizer qual dos dois. Prosseguindo os estudos no Trinity College de Grambist, o garoto serviu por se dor de uma grande desvantagem. Tinha facilidade excessiva em aprender matemática, o que é facilmente adquirido e facilmente desprezado. Nos estudos de formatura em Grambist, não somente se antecipava as soluções acadêmicas dos problemas, como frequentemente... Ok? Adoro meu velhinho. Como que frequentemente... deixa eu voltar aqui à história, porque eu perdi um pouquinho. Aí eu estava contando. Assim, como frequentemente sugeria novos e mais simples métodos de solução dos problemas para os professores. Mas o estudo da matemática não apresentava especial interesse para Newton. Considerava simplesmente como uma via de acesso um tanto obscura aos mistérios da natureza. Visava conquistas mentais muito mais altas, pois era não apenas um pensador, mas um sonhador. Não apenas um matemático, mas um poeta. Seu método não era o da observação exaustiva, mas o da imaginação criadora. Nisso ela é diferente de Galileu. Galileu gostava de observar, testar e fazer iniciação científica, criar hipóteses para os seus métodos matemáticos, os métodos físicos. Mas ele usava da imaginação criadora. Pretendia mergulhar ousadamente e não procurar timidamente o caminho das florestas inexploradas da especulação humana. Ele nem se interessava muito por gente, para falar a verdade. Ele fazia o que ele tinha que fazer de acordo com a imaginação. Em menino, compusera versos expressivos de uma atividade fundamental que os anos não poderiam destruir. Um dos seus poemas era intitulado As Três Coroas. A terrenal coroa que aos pés tenho, pesada e vã, com altivez desdenho. Hoje, a de espinhos prazeroso aceito, que de acerba doçura enche o meu peito. A coroa da glória, a suma além, que eternidades de ventura tem. Assim falava o poeta, que estava disposto a sofrer em cumprimento da sua visão, a aceitar a coroa de espinhos como preparação à coroa da glória. Todo grande cientista é um poeta capaz de visão, mas é um poeta do tipo especial, que procura interpretar a sua visão à luz científica do espectro. Em seus aposentos da universidade, Newton instalaram um laboratório químico e, ao pé da janela, plantaram um jardim. O poeta caminhava nos produtos químicos e o cientista passeava pelas flores. Antes dos 30 anos, tinha já os cabelos grisalhos, como empalidecidos ante a imensidade dos pensamentos encerrados naquela cabeça. Por isso que eu desenhei ele assim, sabe? E esse cabelo aí é verdade. Eu vou te contar como é que tinha os cabelos cacheados, longos. Vocês não imaginam quem que era Newton. Bom, e ele dava plena liberdade aos seus pensamentos, tornando-o para o âmbito universo inteiro. Primeiramente, voltou os olhos para o céu, como tinha feito os sonhadores que o precederam.
Descobriu o curioso fato da existência de diversos graus de refração entre os diferentes raios de luz e, de acordo com esse princípio, construiu um telescópio de refletor destinado a enfocar mais nitidamente os corpos celestes. Depois, investigou a natureza da luz branca, pois suspeitava que era apenas a combinação de todas as cores do espectro. E, finalmente, se voltou o seu caminho da terra, estudando as plantas do jardim, a forma dos caules, a textura das flores, sabe? A coleção das flores, a textura das folhas, a maravilhosa vestimenta das coisas vivas, que superava Salomão em toda a sua glória. Em recompensa desses esforços, Newton foi eleito membro da Academia Real Britânica de Ciências. E foi nomeado... Bom, eu vou parar aqui para o vídeo não ficar muito extenso e vou continuar a história. A história de Newton é incrível, se preparem. Beijinhos! Eu arrumei essa caixa aqui só para colocar esse bovelinho e essas coisinhas aqui. Tô com preguiça de levantar, já que eu desenhei o Newton, redescrevi a sua biografia, a maneira que a professora estudou e acha correta, né? Sem falar que às vezes eu tive até que traduzi-la. Beijinhos, amo vocês, até mais.